Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Eu me chamo Alexandre Rodrigues, eu sou professor de Biologia e hoje nós vamos estar falando sobre genética. A gente vai falar hoje sobre herança sexual. Isso mesmo, está lá em Primeira Lei de Mendel. Galera, esse assunto é muito bacana, tá? Tem muitos pontos importantes, pode ser classificado de três formas diferentes. Você precisa ficar atento aos detalhes, a interpretação faz toda a diferença você se aprofundar nesse tema, tá? Lembre-se que o Enem e outros vestibulares tem ficado cada vez mais teórico. Então, você se aprofundar no conhecimento desses tipos de herança faz com que você fique aí, né, num patamar acima da maioria. Tudo bem? Mas antes, acende a vinheta que eu já volto. Bem-vindo de volta, galera. Agora sim, vamos falar sobre herança sexual. Temos aqui, ó, primeiro vamos para a definição dessa herança. Dá uma olhadinha aqui, ó. O que a herança sexual é? É um nome dado às características herdadas através dos cromossomos sexuais. Para você que não lembra, o cromossomo sexual é o par de número 23, é onde determina o sexo do bebê. Ou seja, uma menina ela vai ter 2x, aqui um par de x, ó, XX, e o menino XY. É isso que determina. Então, esse tipo de cromossomo, ou seja, o cromossomo sexual ou cromossomo do par 23, também pode ser chamado de alossômico. Isso mesmo, olha que interessante, algumas questões abordam isso. Ela coloca assim, por exemplo, determinada doença alossômica. Ó, ela está te dizendo, está ligado ao cromossomo sexual, então já é classificada como o quê? Como uma herança sexual. Tá vendo a dica? É isso que você precisa ficar atento. Determinados termos técnicos, né, padronizam a forma como você deve analisar a questão. E isso vai fazer toda a diferença. Vamos padronizar aqui agora direitinho, tá? Ó, a herança sexual, ela pode ser classificada como herança ligada ao sexo, também pode ser chamada de herança restrita ao sexo e herança influenciada pelo sexo, tá? Tem diferença aí, a gente vai ver cada uma delas. Vamos começar aqui pela herança ligada ao sexo. O que eu quero chamar a sua atenção de cara? Trata-se de uma herança que tem padrão recessivo, tá? Dizer que tem padrão recessivo, tá? Quer dizer o quê? Ó? Que ela vai se expressar sempre de forma o quê? Ó, recessiva, ou seja, Azinho, Azinho, Czinho, Czinho, né? Ou Dzinho, Dzinho, sempre de forma recessiva. E aí significa dizer que os homens, ó, eles terão 50% de chances, tá? De herdar o gene com a característica, tá? Contida nele. Tudo bem? Deixa eu te explicar isso melhor, ó. Como é que você tem que analisar isso? Ó, preste atenção. A herança ligada ao sexo, ela é uma herança materna. Por que isso, professor? Porque ela está contida no cromossomo X. Isso mesmo. Ou seja, o gene alterado está presente no cromossomo X. E por se tratar de uma herança materna, ó, o X que está lá no gene da mãe pode ser transmitido tanto para a menina quanto para o menino. Concorda comigo? Então, por se tratar de um gene que pode ser transmitido para os meninos, né, através do X, ou para as meninas através do X, aí o termo herança materna, tá? Só que, atenção a isso, vai se manifestar de forma diferente, tá? Todos os homens apresentarão a característica. Por quê? Fácil explicar isso, ó. O homem ele tem um par de quê? XY. O Y vem do pai e o X vem da mãe. Então, se esse X que ele recebeu da mãe tiver um gene alterado, ele é portador da característica, por exemplo, para uma dessas doenças que eu citei aqui. Mas se o X que ele recebeu da mãe não tiver o gene alterado, então ele não contém a característica, por exemplo, para essas doenças. Tudo bem? Então, 50% de chance dele ter, exemplo, daltonismo ou não, tá? Nesse caso, no caso das meninas, melhor dizendo, no caso das meninas, tá? No caso das meninas, aí é um pouquinho diferente, lembra? É padrão recessivo. Se é padrão recessivo, as meninas precisam conter o quê? O gene, né, recessivo, tanto em um X quanto no outro. O que eu estou tentando te informar aqui é que nos meninos basta um azinho presente lá no cromossomo X para ele ser daltônico, para ele ter hemofilia, para ele ter distrofia e etc. Tá? As meninas não. Ela precisa ter o quê? Ela precisa ser homozigota recessiva. Então ela tem que ser o quê? Azinho, azinho. Então, um exemplo aqui, ó. No caso do daltonismo, vamos usar aqui a letra D, tá? A letra D para especificar o daltonismo. Se as meninas forem Dzão, Dzão, ou seja, se ela tiver um Dzão aqui, ó, Dzão, Dzão, ela não é daltônica, tá? Lembra? É padrão recessivo. Tudo bem, professor? Entendi.
Tá, mas professor, e se ela for Dzinho, heterozigoto? Também não, pois se trata de um padrão recessivo, Dzão é dominante quando na presença de Dzinho. Então, ela também não terá o daltonismo. Tá, professor, então só resta uma possibilidade. Ela tem que ser o quê? Homozigota recessiva, Dzinho. Aí sim, parabéns. Se ela for Dzinho, ela realmente será daltônica. E a regra é a mesma para a hemofilia e para as outras doenças. Entendeu? Então você precisa ficar atento a isso, tá? Isso nos dá uma outra informação. Então, realmente, quando a gente afirma assim, professor, é verdade que a maioria das pessoas daltônicas são homens, nascem mais homens daltônicos do que mulheres? Tá certo, isso cai em questão, é uma afirmativa correta, já que um homem ele tem 50% de chance, e a mulher não, ela tem duas possibilidades de não ter o daltonismo, se ela for Dzinho, ou se ela for Dzão, apenas uma possibilidade para que ela seja daltônica, que é o Dzinho. Então, realmente, as chances dela são inferiores quando comparado com as chances dos homens. Então, isso é uma afirmativa correta, beleza? Quais doenças podem ser classificadas como herança ligada ao sexo, de padrão recessivo, ligada ao X, classificado como herança materna? Daltonismo, hemofilia, distrofia muscular, síndrome de Klinefelter e síndrome de Turner. Viu lá? Anota, ser humaninho, isso é importante, beleza? Vamos aqui agora para a herança restrita ao sexo. Olha o termo, restrita, professor. Por que isso? Trata-se de uma herança paterna, que vai acometer apenas o cromossomo Y, isso mesmo. É daí que vem a justificativa para a herança restrita. É restrita porque apenas os homens vão transmitir para os meninos. Não ocorre transmissão para as meninas porque o gene alterado está no cromossomo Y, ok? Ó, trata-se de um quê? De um gene, holândrico. Holândrico, professor, o que significa? Holândrico é isso que eu acabei de te informar. O gene alterado está presente no cromossomo Y, então são doenças holândricas, tá? Beleza? Anota. Outra coisa, dá uma olhadinha nesse desenho, tá? Aqui nós temos um par de cromossomo sexual. Percebam que trata-se de um cromossomo masculino, né? Temos aqui um X e um Y. O que eu quero que você note aqui? Aqui a gente vai entender agora por que ela é restrita ao sexo, tá? Dá uma olhadinha aqui. O cromossomo X ele é bem maior do que o cromossomo Y. Perceberam isso? Essa região de cima aqui do cromossomo, de ambos, é chamada de braço. E a região de baixo também. Então são os braços do cromossomo. Observação. Os braços superiores do cromossomo Y e X possuem os mesmos genes para as mesmas características, tá? Eles possuem genes que vão manifestar a mesma característica. Por eles conterem genes que vão manifestar as mesmas características, essa região é chamada de região homóloga, ok? Agora, dá uma olhada nos bracinhos de baixo. Esse braço é muito longo do cromossomo X. E do cromossomo Y, ele é menor. É assim mesmo, ele é bem menor, tá? O cromossomo Y é bem menor do que o cromossomo X. Aí é que vem a justificativa, galera, tá? Os genes contidos no braço inferior do cromossomo Y só existem nele. Repito, só existem nele, tá? Significa dizer, então, que essa região é uma região não homóloga ao braço inferior do cromossomo X. Não homóloga. Então, todas as características contidas no gene na região não homóloga do cromossomo Y é restrita a ele, ou seja, é restrita ao sexo. Essa é a justificativa. E como exemplo, te trago uma doença aqui, que acontece nos homens, que é chamada hipertricose. O que é hipertricose? É quando você passa na rua e vê um vovozinho com um chumaço de cabelo saindo assim das orelhas, tá? Esse chumaço de cabelo, ou seja, fios longos e grossos, tá? São que a hipertricose. Então, a hipertricose é uma característica transmitida através do cromossomo Y. Então, é classificada aí, tá? Como que herança restrita ao sexo. Beleza? Sacou? Anota. Vem pra cá agora. Herança influenciada pelo sexo. Cara, muito legal isso aqui. A primeira coisa que eu quero fazer você notar é que por ser influenciada pelo sexo, pode ocorrer em ambos os sexos. Porque é determinado pelo quê? Pela influência hormonal. Olha o termo. Os hormônios contidos no corpo da gente, dos meninos e das meninas, vai influenciar aquela característica de uma forma diferente, tá? Então, exemplo, vamos lá. A herança influenciada pelo sexo, ela tem padrão diferente na manifestação, tá? No caso dos meninos, dominante. No caso das meninas, recessivo, tá?
Então, se no caso dos meninos é dominante e no caso das meninas é recessivo, vamos entender isso pegando o exemplo, calvície humana, tá? Tanto o homem quanto a mulher pode ter calvície, mas você já notou que os homens são muito mais calvos do que as mulheres? Você vê um número muito maior de homens com a calvície do que as mulheres. Lembrando que as mulheres não têm a calvície com aquelas entradinhas aqui e nem, né, esse espacinho que fica aqui na cabeça. Ela tem pouquinho cabelo, ela tem cabelo ralinho, tá? Mas lembrando, né, recapitulando, você já reparou que o número de homens calvos é muito maior, né, muito superior quando comparado com as mulheres? Por quê? Porque é influenciado pelo sexo. Como assim? Pessoal, olha só. O homem e a mulher contêm um hormônio chamado testosterona. Tá? Só que o homem tem uma concentração muito elevada e a mulher uma concentração bem pequenininha. Então, essa testosterona intensifica, tá, a calvície, intensifica o gene. Então, no caso do homem, dá uma olhadinha aqui, ó. Se o homem ele for portador de um cesão, ele é calvo. Mas se ele for heterozigoto, ou seja, cezinho, ele também é calvo. Ele só não é calvo se ele for homozigoto recessivo, ou seja, cezinho. Por que isso? Porque apenas um cesão presente, sendo influenciado pelo hormônio testosterona, já faz com que o gene manifeste a calvície, tá? E no caso das meninas, ó, aí é diferente. Nelas, lembra? Padrão recessivo. Então, nesse caso aqui, ó, só se ela for homozigota recessiva. Se ela for cesão ou cezinho, ela não é calva. Mas se ela for cezinho, ela terá calvície humana. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu adorei, tá? Espero que você aqui de volta. Então, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, Ser Humaninho, tá? Me dá uma força, se inscreve no canal para fortalecer meu canal, para esse projeto de educação que eu tenho aqui, tudo bem? Não esqueça de acionar o sininho. Deixa aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou. Coloque aqui também opções daquilo que você gostaria de estar vendo. Eu posso gravar uma aula aqui com o tema que você gosta. Me siga também nas redes sociais e eu te aguardo numa próxima aula. Até lá!